Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Quase uma boa tarde, né? Passando aqui para compartilhar uma palavra com vocês, até coloquei uma enquete aí, né, sobre o não de Deus. E antes de compartilhar, eu quero fazer uma oração. Então, quem for entrando, vai compartilhando, né? Pai querido, Pai amado, Senhor, eu estou aqui na Tua presença, Senhor, para compartilhar essa palavra, Senhor, que muitos estão aí num caminho de dúvida, muitos às vezes estão reagindo de uma forma com que não tem agradado a Deus quando Deus diz não. Então, Senhor, traga o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, Senhor, traga sobre nós o Teu Espírito, Senhor, e todo o entendimento, Pai, para que nós possamos saber em qual etapa nós estamos, Pai, para que nós possamos saber como o Seu não, ele pode representar grandes coisas na nossa história, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a compreender quando o Senhor nos disser não, porque a Tua vontade, Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Queridos, eu coloquei na enquete, né, se você já recebeu um não de Deus, se de repente você não sabe identificar um não de Deus, e o Espírito Santo gerou no meu coração compartilhar com vocês como entender o não de Deus. E para a gente poder entender esse não de Deus, eu fiz um estudo aqui trazendo alguns personagens da Bíblia, onde Deus, ele disse não, e diante de cada reação de cada personagem, eu acredito que Deus vai ministrar no coração de vocês. Então, quem está entrando aí, que possa compartilhar essa palavra, né? Que nós possamos, assim, agregar o outro, né? O que nós estamos aprendendo. Então, aqui eu vou iniciar aqui falando sobre Moisés. Lá em Deuteronômio 34:4, fala assim: disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com próprios olhos, porém não irás para lá. Né? A gente conhece aí a história de Moisés. Moisés, ele fala, ele ficou ali com o propósito de Deus de estar encaminhando o povo do Egito para a terra prometida, né? Então, qual foi o não de Deus aí para Moisés? Que ele não entraria na terra prometida. Porque Deus disse, porque Moisés se irou e faltou confiança. Aí a pergunta que eu te faço: quantas vezes Deus ele tem falado não para você em determinada situação e você tem demonstrado até ira, colocado Deus contra a parede, você tem faltado aí com a sua confiança, porque talvez você criou tanta esperança em torno daquele sim, que na verdade era um não, e você acabou, né, se irando aí contra Deus, né? E aí a palavra fala, né, que Moisés, ele passou a buscar o quê? A esperança de que o povo ganharia a promessa. Então nós precisamos saber qual que é a promessa de Deus, qual que é o propósito de Deus. Porque tem coisas que Deus ele promete para você que vai se cumprir nas próximas gerações, como tem aquilo que vai se cumprir na sua geração. Então é necessário você saber, né? Porque Moisés ali, ele tinha sido chamado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e levar para a terra prometida, correto? Só que em um momento, lá em Números, né, 22:13, fala que em um momento a água para o povo no meio do caminho, né, ela tinha acabado. E Deus ele mandou Moisés ordenar que brotasse água da rocha. Ou seja, né, o comando foi o quê? Que ele ordenasse o quê? Que brotasse a água. Mas Moisés, ele se irou, talvez também acometido aí pelas reclamações do povo, né, que tinha acabado a água, ele se irou e bateu 2 vezes na pedra.
Por isso Deus ele disse, né, não entraria na terra prometida. Mesmo assim, Moisés continuou guiando. Ou seja, apesar de ele saber que ele não iria entrar na terra prometida, ele continuou no seu propósito, que era guiar o povo, né? E aí, o que eu aprendo aqui com Moisés? Que Moisés entendeu o não de Deus como esperança, né? Esperança para um futuro, esperança que aquele povo, que ele ia concluir o propósito dele, apesar de que ele não estaria ali vivenciando, né, de forma física, mas o fato da perseverança de Moisés fez com que ele gerasse um povo preparado para chegar na terra prometida, porque Deus tinha um propósito ali com o povo. O povo, Deus ele não vai te entregar a terra prometida antes de fazer um tratamento com você. Então, muitas das vezes, o não do Senhor é o tratamento que ele está permitindo na sua vida, né? E aí, Moisés, ele passou o quê? A prospectar a esperança no coração dele, entendeu que ele precisava cumprir o propósito e a confiar mais no Senhor. E aí o segundo personagem que eu trago aqui sobre entendendo o não de Deus, né, é Davi. A palavra fala em 1 Crônicas 22:8, né? Fala assim: porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarei casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Então, o não do Senhor para Davi foi que ele não poderia construir o templo para Deus. Porque Deus disse não, porque Davi ele tinha passado por um processo em que ele tinha participado assim, derramando muito sangue nas guerras. Então Deus tinha um propósito aí de renovação. E aí como que Davi ele se preparou? Ele entendeu que ele não ia executar aquela obra, mas o que ele fez? Ele preparou tudo para a construção da obra. Então, ele tinha um sonho, mas na verdade esse sonho não se cumpriu com Davi. Mas o que ele poderia fazer ali, né? Ele passou o quê? A preparar tudo para a construção do templo. Então, ele preparou ali desde a planta, os materiais, as pessoas para aquela obra. E através do seu trabalho, né? Davi ele superou o não do Senhor. Ele não viu a construção daquela obra, mas ele cumpriu com aquilo que ele precisava cumprir em Deus, que era preparar as pessoas, preparar o material. E esse templo, na verdade, Deus não frustrou Davi, porque foi cumprido com o seu filho. Salomão, ele construiu o templo para o Senhor. Então, nós precisamos entender que, por conta de quê, né? Porque Deus ele vai derramar aquilo que está sobre a sua vida. Então, Davi, você imagine ali, ele tinha fechado um ciclo de derramamento de sangue em guerras. E a construção do templo iria representar o templo de Davi. Então, Deus ele só permite você construir aquilo que pode ser derramado. Deus ele tem responsabilidade com tudo aquilo que ele constrói na sua vida. Então, quando veio Salomão, na verdade, a expectativa seria o quê? De novo tempo, uma expectativa diferenciada. Então, naquele princípio ali, Salomão estava o quê? Estava fazendo tudo que estava agradando ao coração de Deus. Então, para aquele tempo, aquela construção, a casa do Senhor seria construída, né? E aí, então, a resposta para o não de Deus para Davi foi o quê? Foi com trabalho. Davi entendeu que não era aquele tempo, mas que o propósito dele seria trabalhar em prol daquilo que o Senhor, né, queria, precisava continuar, né? Ele precisava fazer o bem ali sempre, né? Então, a gente tem que entender que ainda que determinadas coisas não se cumpram ao nosso tempo, nós precisamos continuar, como fala em Gálatas 6:9, precisamos continuar fazendo o bem, esperando a recompensa de Deus, não dos homens, mas você está consciente naquilo que Deus está fazendo por você.
Agora, o terceiro personagem bíblico aqui que eu venho trazer é Paulo. Paulo, ele lá em 2 Coríntios 12, 9, ele fala bem assim: entendeu ele, me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, e isso aqui é muito interessante de Paulo. A palavra fala, né, que o não de Paulo aqui, o não de Deus, não seria tirado o espinho da carne. Algumas pessoas falam que realmente poderia ser ou uma enfermidade que Paulo tinha, outras pessoas falam que alguma perseguição que Paulo sofria e que era algo que estava assim, dificultando muito a caminhada de Paulo, ao ver dele, né? Mas, na verdade, aquele espinho que Deus não permitia ser tirado de Paulo foi o que desenvolveu a confiança de Paulo, a dependência de Deus. Então, que acontece? Deus, ele fez grandes obras através de Paulo. Então, aquele espinho era para que Paulo não achasse que qualquer coisa que ele estava fazendo era da capacidade dele, e sim porque Deus estava usando ele. E aí Paulo, ele foi tratado, na verdade, ali no seu orgulho, porque para que ele não se orgulhasse e achasse que ele estava fazendo, Deus ele permitia as perseguições, a enfermidade, as dificuldades. E aí, o que Paulo entendeu? Ele entendeu que independente das enfermidades, independente das perseguições que ele sofria, ele precisava confiar na graça de Deus, porque a graça de Deus, ela faz o quê? Ela aperfeiçoa a sua fraqueza. Então, muitas das vezes, Deus, ele te tira os seus recursos, ele não permite você ter contato aí com conselheiros, porque o seu conselheiro é o Senhor. Então, ele está buscando intimidade, ele quer falar com você, ele quer conversar com você, ele quer aperfeiçoar. Então, ele quer que você visite aos pés dele e fale: Senhor, eu não consigo, isso está muito difícil para mim e eu gostaria muito que o Senhor, eu estou aqui na verdade expondo, Senhor, a minha fraqueza. A partir do momento que nós expomos a nossa fraqueza ao Senhor, ele vem com a tua graça e nos fortalece. E aí qual que é a diferença, né? Porque me remete lá quando Jesus foi curar o cego. Ele pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? A população, a multidão estava ali em torno, sabia, na verdade, que aquilo era um homem cego. Então, o que poderia querer mais um cego? Mas Jesus, ele precisa que você tenha convicção naquilo que você quer. Porque quando nós temos convicção naquilo que nós queremos realmente, nós temos também uma responsabilidade com aquilo que nós queremos. E aí nós precisamos reconhecer que Deus, ele entra, na verdade, eu falo que a fraqueza é como se fosse a deficiência no nosso DNA aos nossos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, a nossa fraqueza é exatamente onde ele entra. Então, não há nada, não há medicação, não há nada, não há consolo, não há nada que venha justificar e esquadrinhar o coração de Deus. Então, ele permite que nós passamos por processos muitas vezes dolorosos, ele permite realmente que nós ali não suportamos, às vezes, receber o não de Deus, né? Mas nós precisamos confiar. Nós precisamos continuar e acreditar na graça, na vontade de Deus. E aí o quarto personagem aqui que nós vamos falar é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Você está aí reclamando que Deus te deu um não, mas eu vou aqui trazer para você o não que Jesus ganhou de Deus, né? Em Mateus 26, 4:2 fala: tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu pai,
Se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, Jesus, ele passou por tudo nessa terra. Todas as dores, todas as frustrações, todas as tristezas, ele passou. Mas aí você fala assim, mas Cíntia, as histórias que é contada, mas ali é apenas algumas das histórias, porque a história em si, ela fala que se fosse contar todos os milagres que Jesus ele fez acontecer através dele aqui na Terra, não haveria papel para poder registrar, né? E aí o que eu quero que você entenda quando eu falo que Jesus passou por tudo, e muita gente não tem conhecimento do que é realmente aceitar Jesus. Aceitar Jesus é entender que ele aceitou a cruz por mim e por você. E esse cálice aqui que ele fala, Jesus ele era puro, ele não tinha dolo, ele não tinha nada que pudesse incriminá-lo, não havia falta em Jesus, né? Ele é o maior, ele é o rei dos reis, e esse cálice que ele tomou foi para mim e para você, para nos redimir de todos os pecados. Fala que sobre as pisaduras dele nós fomos curados. Então esse cálice, ele estava reunido toda a deficiência humana, todos os pecados. Você imagine, Jesus ele sentiu por mim e por você todas as falhas humanas, sabe? Todos os pecados aí que você possa imaginar. Então aquele cálice representava exatamente isso, sabe? Todos os pecados, todas as decisões erradas, tudo que pudesse causar mais dor à natureza humana estava representado naquele cálice. Então, tamanha era a dificuldade, a dor de tomar esse cálice, que Jesus falou para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas Jesus, ele assumiu ali, né, enfrentou a cruz, né, porque era um propósito de Deus. E naquele momento ali, o Pai ficou em silêncio, porque ele precisava cumprir o propósito. E muitas das vezes nós desistimos, nós nos desestimulamos aí de buscar a Deus, porque ficamos olhando as pessoas, as falhas das pessoas, mas o que eu venho te encorajar aqui não é a frustração que gera o não de Deus. O que eu venho te encorajar aqui é a forma com que você reage ao não de Deus. Então, que você possa ter graça de Deus, que você possa ter a esperança, que você possa ter o entendimento da cruz, para que você possa ganhar este entendimento de quando Deus te fala não. Deus, ele vê, eu sempre comento isso, ele vê o seu passado, o seu presente e o teu futuro ao mesmo tempo. Então ele vê você rindo, chorando ao mesmo tempo. Então ele sabe, e nós precisamos criar essa convicção, sabe? Nós precisamos entender que se Deus não me deu um sim naquele momento, se ele pediu de repente para eu esperar, é porque tudo coopera para o bem daqueles que creem em Deus. Ele está cuidando de tudo, ele está movimentando tudo, ele está cuidando de você. E você precisa entender. Tem coisas que só o tempo vai trazer a resposta daquele não. Ali naquele momento vai vir um sentimento que, Deus não me ouve, Deus ele não está escutando o meu clamor. Mas não, mas Deus ele não quer que você permaneça enganado. Deus ele não quer que você simplesmente volte as costas para ele porque ele não te disse o sim que você queria, sabe? Então você precisa focar e entender. Deus está dizendo não para mim nessa situação, porque ele tem um melhor para mim. E não adianta se enganar, tá? Tem muitas pessoas que querem persistir no erro. Deus já falou não uma, Deus já falou não duas, Deus já falou não três, Deus já grifou, falou não e a pessoa continua insistindo naquele erro. Então, deixa eu te falar, a nossa vida com Deus também é uma vida cíclica.
Assim como você está numa faculdade, que se você não aprendeu aquilo ali, você vai ficar o quê? Sendo reprovado. Você vai sendo reprovado, você vai fazer aquelas provas quantas vezes? Então, peça entendimento, peça sabedoria, busque intimidade com Deus. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de placa de igreja, nada disso. Deus, ele quer ter uma intimidade com você. Mas há situações em que ele vai te dizer não para você se distanciar de Deus. Ele quer que você busque cada vez mais intimidade com ele, sabe? E então ele não quer ser aquele amigo que quando você fala não, você vira as costas, porque Deus, ele não vai embora. Você pode ir embora, você pode tentar se esconder de Deus, mas ele não vai embora, ele não vira as costas quando você reage, sabe, de maneira que ele não esperava, né? Ele tá sempre ali com você, mas nós precisamos focar e saber que o não vai ser muitas das vezes o maior livramento que você teve, sabe? Então, foca na sua intimidade com Deus. Foca na sua intimidade com Deus. Busca a Deus de todo o seu coração. Vá buscar na palavra. Busca por meio dos louvores, sabe? Ouve a palavra da forma com que for mais fácil de você ter acesso ali. Mas não fuja da sua intimidade com Deus. Não fuja da sua intimidade com Deus. Estão falando que travou, voltou. Dá um ok aí, pessoal, se voltou. Eu vou estar fazendo, então, uma oração para finalizar essa palavra e que você possa compartilhar, né? Que você possa meditar aí durante essa semana e agradecer por Deus estar no controle da tua vida. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Senhor, porque através de Moisés o Senhor nos ensinou que o seu não, ele traz esperança. Através de Jesus, o Senhor nos ensinou o caminho da cruz. Através de Paulo, o Senhor nos ensinou a graça, Pai. E através de Davi, o Senhor nos ensinou o trabalho. Então, Pai, venha ministrar os nossos corações, venha trazer, Senhor, clareza, Senhor, naquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Senhor, não permita com que ninguém aqui fique confundido, Senhor, mediante as tuas respostas, Senhor. Que o Senhor venha tapar os ouvidos da multidão, Senhor. Que o Senhor venha tapar os ouvidos diante de muitas vozes, Pai. Que o seu Espírito venha falar a essas pessoas, Pai, e dar convicção de fé a elas, Pai, no caminho que o Senhor tem para elas, no caminho que o Senhor tem preparado para elas, Pai. Então que nada, Pai, que nada venha enfraquecê-las, Senhor, que elas não fiquem entristecidas diante do seu não, Pai, mas que elas venham entender e buscar o entendimento do para que aquele não, Senhor. Porque o Senhor é soberano, Pai. A tua palavra fala que o Senhor é soberano. O Senhor é aquele que tudo vê. O Senhor é aquele que tudo nos livra, Senhor. Senhor, obrigado pelos livramentos que nem tivemos assim conhecimento, Pai. Mas que o Senhor colocou os teus anjos ali em volta do nosso carro, da nossa casa, do nosso trabalho e permitiu sermos cuidados por ti. Senhor, coloca as tuas mãos poderosas, Pai, a cada um que está aqui nessa live, Senhor. Cuida, Pai, cuida dos teus filhos, Senhor. Ah, Deus, coloca os anjos ali para caminhar com eles, que eles possam sentir o abraço do Espírito Santo de Deus, Pai. Traga consolo, traga paz, traga alegria, Pai, para cada um que está aqui, Senhor. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Então eu venho aqui, Senhor, clamar e pedir para que os teus filhos tenham mais sede em buscar a tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, dá sede, Pai. Desperta os teus filhos, Senhor, para que eles possam buscar um tempo de intimidade contigo, Senhor. Deus, não importa a história que os teus filhos tiveram, Senhor, até aqui. Não importa o que eles passaram até aqui. Porque o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. A tua palavra fala que o passado foi lançado no mar do esquecimento. O que nós temos é o hoje, Senhor. Nos ensina, Senhor, a buscar o teu hoje, Pai.
Ah, Senhor, o futuro está em tuas mãos. Então, Senhor, guia os nossos pés nos dias de hoje, Senhor, para que nós possamos fazer conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Gente, vou me despedir aqui, né, agradecendo aí a todos que estavam aqui presentes, que vocês possam compartilhar essa palavra, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração, que você vai aprender aí a receber o não de Deus com graça, com esperança, tendo uma visão de trabalho e entendendo o caminho da cruz. Então vamos lá, com graça, com esperança, entendendo o que você tem que fazer, a sua parte no propósito para cumprimento daquela promessa, e você vai entender que o caminho da cruz ele tem muito a nos ensinar, certo? Então, que vocês tenham aí uma semana abençoada, tá? Beijo, fiquem com Deus.